O significado da palavra Torá. Créditos: Giliardi Rodrigues. Essencialmente, Torá em hebraico significa ensinamento. Se refere basicamente ao Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome Torá deriva da palavra hebraica Iará, que quer dizer ensinar, instruir, apontar para o alvo, estabelecer uma fundação. Na tradição judaica existem 2 Torá, a escrita e a oral. A autoria da Torá é atribuída ao próprio Deus de Israel. Foi revelada no Monte Sinai a Moisés e transmitida ao povo hebreu durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. Shavuot, Pentecostes, corresponde a 7 semanas depois da Páscoa. Durante este período, o povo hebreu estava com Moisés aos pés do Monte Sinai para celebrar no 50º dia a festa das semanas. Neste dia, especialmente, Deus entregou a Torá ao povo hebreu através de Moisés. A Torá escrita também é conhecida como Shomás. Nela se encontram os 613 mandamentos. Os livros da Torá escrita são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A tradição oral é a explicação ou o conjunto de ensinamentos de como cumprir os mandamentos da Torá escrita. Ao longo dos anos, ela foi sendo passada de geração em geração através dos sábios para o povo. De acordo com o pensamento rabínico, não é possível estudar a Torá escrita sem antes conhecer a Torá oral. Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai e transmitiu a Josué, e Josué aos anciões, e os anciões aos profetas, e os profetas transmitiram-na aos homens da grande sinagoga. Estes disseram 3 coisas: sede ponderado em vossos julgamentos, formais muitos discípulos, e levantai uma cerca em volta da Torá. A Torá é um livro sagrado, pois foi revelado pelo próprio Deus a Moisés. Há passagem nelas que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31:18. A Torá aborda a vida do homem em todos os sentidos e aspectos, desde a forma de vestir, de comer, de trabalhar, de se relacionar com Deus e com o próximo. Nela podemos encontrar todos os segredos do universo. Também podemos saber tudo sobre leis, moral e ética. A Torá é um livro de sabedoria, pois além de histórias, profecias e reflexões, ela também revela o plano de Deus para a redenção da humanidade. O alicerce de toda a Bíblia se baseia nos fundamentos da Torá. Portanto, ela não é apenas um rolo ou um livro da lei, e sim a própria palavra de Deus revelada aos homens. Todas as profecias são baseadas nas promessas da Torá. Todos os salmos e cânticos são inspirados na Torá. Até mesmo o Novo Testamento é fundamentado na Torá. Por que Deus escreveu a Torá? Segundo Marcelo Miranda, um pensador chinês do século passado que acreditava na Bíblia, tenta responder esta pergunta apresentando pelo menos 5 fundamentos lógicos. Primeiro, neste livro encontraríamos em algum lugar Deus dizendo ser o seu próprio autor. Segundo, este livro deveria conter um alto padrão moral. Terceiro, este livro falaria do passado, do presente e do futuro. Quarto, daria ao homem respostas às grandes dúvidas sobre o universo, a criação, o porquê de tudo e o sentido da vida. E quinto, o próprio livro daria uma solução definitiva e eterna para o homem. Rabi Eleazar, filho de Azarias, dizia: se não existe a Torá, não existe saber viver. Se não existe saber viver, não existe a Torá. Se não existe sabedoria, não existe adoração. Se não existe adoração, não existe sabedoria. Se não existe saber, não existe inteligência. Se não existe Torá, não existe alimento. Não só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O conhecimento da Torá alinhado com a revelação da palavra de Deus é a ligação entre o natural e o sobrenatural, entre o infinito e o finito,
entre o físico e o espiritual. Os grandes sábios também dizem que a Torá não se restringe somente à forma escrita e oral, mas também espiritual. A Torá existe antes da fundação do mundo. As bases do universo foram feitas por Deus através da Torá. Ora, se a Torá é a palavra de Deus, tudo o que foi escrito foi feito através da Torá. Davar ou dabar, no pensamento hebraico significa palavras. No grego, a correspondente seria logos. Sabemos que todo o universo é sustentado por leis naturais que foram instituídas através da palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz, haja estrelas e as estrelas passaram a existir, e nunca mais deixaram de existir estrelas no universo. Quando uma estrela morre ou cai no buraco negro, outras nascem e embelezam com a sua luz as galáxias. Quero chamar a sua atenção para o fato de que antes da Torá ser revelada no Monte Sinai a Moisés, homem já conhecia e obedecia a Torá. Noé é um exemplo de homem que, embora estando em um mundo corrompido pelo pecado, não andava segundo as práticas do mundo. Enoque, de forma semelhante, andava em obediência à lei de Deus, ao ponto de ser arrebatado. Abraão também já obedecia à Torá e caminhava por ela. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. A Torá estava no coração de Abraão. Ele era um homem justo, reto e íntegro. Enquanto as pessoas de seu tempo se afundavam na idolatria e se perdiam no paganismo e na adoração de deuses, Abraão estava disposto a servir somente ao único Deus. Então o Criador dos céus e da terra firma um pacto com Abraão, que através da fidelidade dele todas as nações conheciam a Torá e seriam abençoadas por ela através de sua descendência. As Escrituras Sagradas afirmam que um dia o Messias virá à terra para ensinar a lei de Deus e colocar a Torá no coração do homem. Todos os povos de todas as nações subirão a Jerusalém para aprender a Torá e andar nas leis do Deus de Israel. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levantará sobre os alteiros, e concorrerão a ela os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nos andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias capítulo 4, versículo 1. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Caminhar com Deus e andar em obediência à sua palavra. A Torá é o caminho que revela os propósitos de Deus para a vida do homem. A base da Torá é amar a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo como a si mesmo. Tanto que os 5 primeiros mandamentos é a relação do homem com Deus, e os outros 5 é a relação do homem com o seu próximo. Porque já é manifesto que vós sois a carta do Messias, ministrada por nós e escrita, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O povo hebreu ficou sendo escravo no Egito por mais de 400 anos. Lá os filhos de Abraão foram contaminados pelo pecado e pelas práticas pagãs. A Torá foi revelada a Moisés para relembrar ao povo hebreu que eles eram um povo escolhido e separado por Deus para carregar a Santa Torá nos seus corações. O propósito do reino de Deus é que a Torá habite no coração do homem e não em tábuas, pedras, rolos ou livros. Este é o sentido e a aplicação da Torá, que é espiritual. A palavra de Deus não é carnal, pois não foi estabelecida por homens. Desde o princípio, a vontade do Eterno é que o homem viva e caminha pela palavra, pois ela é vida plena. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Capítulo 6, versículo 24 e 25. Créditos ao escritor Giliardi Rodrigues.